Glória a Jesus. Josué, glória a Deus, capítulo 7, vamos ler o versículo 2. Glória a Jesus, essa palavra que é muito importante para nós. Prestem bem atenção, irmãos, o que diz: enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betel, e vendo ao lado oriente de Betel, e falou e disse, dizendo: subam os espião à terra, e subiram aqueles homens espiar Ai. E voltou a Josué e disse: não suba todo o povo, subamos 2.000 ou 3.000 para ferir Ai. E não fatiguemos todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá o povo, 3.000 homens, qual fugiu diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles 36, e perseguiu desde a porta de Sabari, e feriu na descida. O coração do povo derreteu-se e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E os anciãos de Israel também, deitando pó sobre a sua cabeça. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, neste momento de oração, Senhor, nós estamos na tua presença para falar contigo, Senhor, nesta noite, mais um dia, mais um culto na tua presença, Senhor, para adorar o seu nome e pregar a tua palavra nesta noite. Eu peço em nome de Jesus, ó Pai, venha abençoar os meus irmãos que aqui estão, mais um dia na tua presença, em nome do Senhor. Amém? Irmãos, todo mundo sabe, glória a Jesus, a história do povo de Israel. Amém? Nós vejamos aqui que Josué foi aquele homem que liderou depois de Moisés, atravessando o Jordão, enfrentando Jericó, colocando uma muralha por terra, irmãos, que era, para o homem era difícil, mas através de Josué, uma promessa de Deus, Deus colocou aquela muralha por terra, e Josué venceu a cidade de Jericó, Deus derrubando o muro de Jericó, e eles enfrentaram Jericó, glória a Deus, naquela grande vitória. Foi uma vitória tremenda, de tal maneira que eles voltaram alegres, felizes, do tamanho da derrota do povo de Jericó. Glória a Deus. Então agora, irmãos, a próxima cidade que eles tinham que enfrentar, amém, seria a cidade de Ai. Era um povoado que tinha. Então agora Josué manda os espiões ir até aquela cidade, até aquele povoado, e os espiões vai lá, e a Bíblia nos mostra aqui que agora eles voltam para Josué e diz: olha, é um povo pequeno, é um povo que não precisa de nós ir tudo com o exército lá, para que vamos fadigar esse povo no deserto, não, vamos subir com 2.000 pessoas, 3.000 homens, não é nada, amém? E veja bem, irmãos, que assim, glória a Deus, Josué ordenou que aqueles homens, glória a Jesus, dentro daquela batalha, fossem contra Ai, amém? Mas, irmãos, glória a Jesus, antes de eles ir, eles tinham que ter consultado a Deus, mas não consultaram, amém? Enfrentaram Jericó, Deus estava com ele, mas eles, no momento que eles tivessem, glória a Jesus, fossem enfrentar, eles tinham que ter consultado a Deus, para ver se Deus ainda estava com eles, amém? Porque Deus, quando falou para eles entrarem em Jericó, Deus disse para eles: olha, não toque nada que tem em Jericó, porque se vocês tocarem em alguma coisa que não é permitido, glória a Deus, eu não serei contigo. E a Bíblia diz que naquela batalha de Jericó, existia um homem no meio do povo de Israel, que fazia parte do povo de Israel, glória a Deus, que foi lá, glória a Jesus, e tocou naquilo que não era para ser tocado dentro de Jericó. Glória a Deus, que foi Acã. Acã pecou perante Deus, amém? Veja bem, ele foi o único, tocou naquilo que ele não podia tocar. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus afastou de Israel, amém? Deus afastou, glória a Deus. E veja bem que quando agora ele enfrenta Ai, que eram um povinho pequenos, a Bíblia está dizendo aqui que agora
os homens de Ai ferem eles, olha, feriu deles 36 e perseguidos, amém? Então agora quando eles voltam, irmãos, correndo para sua casa, né, derrotados, Josué agora se desespera. Mas o que aconteceu? Deus estava conosco em Jericó, e por que agora o que aconteceu? E ele rasgou as suas vestes e começou a chorar perante Deus. Os sacerdotes, os homens religiosos também, junto com eles, né, se curvaram perante Deus em terras, buscando uma resposta de Deus. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que nós fugimos do povo de Ai? Mas que derrota é esta? Eles não concordavam, amém? Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, glória a Jesus, dizendo assim: então disse Josué ao Senhor Jeová: porque como feito isto, fizeste passar este povo ao Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer, antes nós tivemos contentado com que ficasse além do Jordão. Então o Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, e ouvindo os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, nos desgarrarão. O nome da terra farão grandes nomes. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, amém? Israel pecou, transgrediu aquilo que eu falei que não era para fazer. Mas veja bem, irmãos, que quem tinha pecado era somente Acã, amém? Somente Acã, que fazia parte daquele povo, tinha pecados. Mas por causa, irmãos, quando Jesus, do que aconteceu com a vida de Acã, Deus se afastou. Aqui uma resposta para nós, muito importante para nós, que nós, tudo que vamos fazer, nós temos que consultar a Deus. Porque se Josué consultasse a Deus, no momento ali, antes de ir para aquela batalha, Deus ia falar: não vai, porque eu não estou contigo. Se Josué consultasse a Deus ali, glória a Deus, Deus ia falar: olha, não adianta aí, eu não estou mais com vocês erraram, o pecado está no meio de vocês. Mas Josué não consultou, glória a Deus, achou que, como tinha enfrentado Jericó, amém? Então Ai também seria muito fácil, glória a Deus. E Deus disse: eu não estou mais com vocês. Essa palavra traz para nós uma resposta, glória a Deus, para o nosso coração, que nós sempre temos que consultar a Deus naquilo que vamos fazer, se Deus está conosco ou não. Porque muitas vezes queremos fazer algo pensando que Deus está conosco, mas nós temos algo errado sobre a nossa vida, que Deus não está conosco, e nós vamos fazer e não vai dar certo. Aí vamos reclamar, aí vamos dizer: mas o que está acontecendo? Eu sou um crente, né? Eu vou na igreja, mas o que aconteceu? Glória a Jesus. Muitas vezes, irmãos, algo entristece a Deus, amém? O que Acã fez entristeceu a Deus, e Deus se afastou de Israel. Então, glória a Jesus, quando Josué buscou uma resposta, disse: olha, e disse o Senhor: Josué, levanta-te, porque está prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou, transgrediu minha aliança que eu tinha ordenado. Tomaram anátema e furtaram e mentiram, e debaixo das suas bagagens puseram. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa daquilo ali, glória a Jesus, Israel perdeu, glória a Jesus, aquela batalha, glória a Deus, por não consultar a Deus de ir naquela batalha, amém? Então respondeu, olha o que diz aqui no versículo 20: então respondeu Acã a Josué dizendo: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim, amém? Quando for por ao caso, o que está acontecendo? Porque Deus também não falou quem era. Deus disse: o pecado está no meio de vocês, purifiquem-se. Então quando Josué foi procurar aonde estava o erro, né, chegaram em Acã. Então Acã está dizendo que eu realmente pequei. Glória a Deus, eu pequei, eu fiz aquilo que não era, glória a Jesus, né, permitido por Deus. E, glória a Jesus, ele pegou um despojo da Babilônia, né,
era 200 ciclos de pratas, uma cunha de ouro, de pesando de 50 ciclos, e eu comecei, tomei para mim, glória a Deus, e naquele momento ali, irmãos, agora para Jesus, sabemos que Acã pecou, mas eu digo para os irmãos, que se Josué tivesse naquele momento buscado a Deus, amém, Deus tinha falado com ele, não vai, porque eu não sou contigo, amém. Nós muitas vezes o que vamos fazer, nós temos que buscar direção de Deus, porque quando nós servimos a Deus, nós estamos vivendo a direção de Deus. Então tudo que nós vamos fazer tem que estar debaixo da direção de Deus. Se nós queremos que Deus nos abençoe, tudo que vamos fazer, nós temos que consultar a Deus. Não podemos tomar decisões por nós mesmos, nós temos que consultar a Deus. O Senhor é comigo, o Senhor é conosco, amém, para que depois nós não venhamos dizer, o que está acontecendo, glória a Jesus. Veja bem aqui, glória a Deus. Então Josué levantou-se, então diz o Senhor a Josué, não temas, não te espantes, como eu consigo toda a gente de guerra, levanta contra Ai, glória a Deus, todo o povo da sua cidade e da terra, e foram pois a Ai, aos seus reis, como fizesse Jericó, e o seu rei Saulo, o que para vós todos tomarei, o seu despojo, o seu gado, põe uma emboscada à cidade por trás delas. Então Josué levantou gente de guerra para subir contra Ai e escolheu 30.000 homens valorosos e enviou à noite. Amém? Então veja bem aqui. A primeira vez ele estava tão confiante, glória a Jesus, que ele foi contra Ai com 3.000 homens, 3.000 homens. Glória a Deus. Agora aqui, irmãos, que Deus falou com ele, agora pode ficar tranquilo, porque eles tinham tirado, glória a Jesus, o pecado do meio deles, amém? Tinha feito um novo concerto com Deus novamente, a aliança tinha se estabelecido com Deus novamente, e Deus disse, agora pode ir, que agora eu sou contigo, eu vou te entregar, aí como entreguei Jericó, os seus reis, tudo, eu vou entregar em tuas mãos, pode ir, amém? Só que Josué agora, irmãos, ele não enviou 3.000 homens, amém? Ele não enviou só 3.000 homens. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 8, glória a Jesus, no versículo 8 aqui, glória a Jesus, que ele escolheu 30.000 homens, amém, para ir naquela batalha, glória a Deus. Ele escolheu 30.000 homens e foi contra Ai, glória a Jesus, e venceu aquela batalha, porque ali naquele momento Deus estava com eles, amém. Eu quero dizer para os irmãos, quando Deus manda, nós podemos prosseguir. Quando Deus manda, nós podemos fazer. Quando Deus dizer, eu estou contigo, você pode acreditar. Se Deus dizer para você, minha irmã, eu estou contigo, não precisa temer, amém? Se o Senhor dizer para você, pode ir, você pode ir. Se Deus dizer, não vai, não vai. Glória a Deus, se você Deus dizer, faça isso, faça. Mas se Ele dizer para você, não faça, não faça. Porque se Ele dizer que não, é porque Ele não está, glória a Jesus, no momento que Ele ensiná-los, amém? Mas se Ele dizer, pode fazer, porque eu estou contigo, você pode ter certeza, Deus está contigo, amém? O que nós aprendemos com esta palavra aqui, glória a Deus, que tudo nós temos que consultar a Deus, tudo que nós vamos fazer, tudo, os nossos projetos, os nossos planos, amém? Nós temos que consultar a Deus, porque se nós não consultar a Deus, irmãos, muitas vezes, glória a Jesus, o que vai acontecer, amém? Deus talvez não está em nossas vidas, por uma falha nossa, por um erro nosso, amém? Glória a Deus. Hoje não acontece mais isso que aconteceu com Israel aqui. Você imagina, se Deus dissesse assim, olha, eu vou operar no meio da igreja, mas se o pecado estiver no meio da igreja, eu não vou operar o milagre, eu não vou curar, amém? Mas hoje é diferente. Hoje cada um vai ter que dar conta de si. Mas o que esta palavra traz para nós, amém? Que nós, tudo que vamos fazer, temos que examinar nossa vida, se nós estamos bem com Deus. Porque achamos muitas vezes que talvez Deus esteja na nossa vida, mas Deus não está, amém? Agora, se nós consultar nossa vida, se nós pedir ao Senhor uma resposta, Deus vai te dar respostas. Glória a Jesus. Eu vou fazer um
negócio, vou, Senhor, me dá uma resposta. Amém? Quando você pede no coração, Deus vai dar uma resposta. Que seja um sonho. Amém? Deus vai usar alguém. Glória a Deus. Você dizer, Senhor, eu vou em tal lugar. Amém? Eu vou em tal lugar. Busca uma resposta de Deus. Para ver se Deus é contigo. Quantas pessoas, irmãos, que dizem, não, eu vou em tal lugar. Ele pega o carro, ele não bota a família e sai. E de repente você sabe, ó, deu um acidente. Amém? Morreu todo mundo. Ah, mas Deus é mau. Aí Deus, o fulano era crente. O que aconteceu? Muitas vezes é porque não buscou uma resposta de Deus. Eu posso ou não posso? Porque quando o homem, quando a mulher entrega a sua vida para Deus, ele tem que tomar decisões conforme Deus quer. Amém? Josué estava na direção de Deus. Ele tinha que tomar decisões da maneira de Deus. Nós, como crente, como cristão, nós temos que tomar decisões também da maneira de Deus. Nós não mandamos em nós. Amém? Não pense no momento que você levantou a tua mão e aceitou a Cristo como Salvador da tua alma, você não manda mais na tua vida. Você agora pertence a Deus. Você é filho de Deus. E quando você é filho, Deus vai te corrigir. Amém? Porque Ele está preparando você para colocar nos céus. Mas você tem que sempre estar na presença de Deus. Tudo que você vai fazer, tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar na presença de Deus. Consultar a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que colocar Deus na frente. Amém? Pedir, Senhor Jesus, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo nesse negócio. O Senhor está comigo nessa jornada. O Senhor está comigo. Glória a Deus. Deus dará uma resposta para você. Só que Josué confiou tanto, que ele enfrentou Jericó, uma muralha que ninguém podia derrubar, e aquela muralha caiu por terra. Amém? Ele disse, olha, se Jericó nós vencemos, caiu por terra a muralha, aí não é nada. Amém? Ele achou que estava tudo tranquilo, mas não estava. Glória a Jesus. Assim também muitas vezes somos nós. Nós muitas vezes pensamos, Senhor, está tudo bem, tranquilo. Mas talvez, irmãos, nós estamos com falha na presença de Deus. Amém? Por uma palavra mal falada, glória a Deus, por uma resposta que muitas vezes nós damos para pessoas. Glória a Jesus. Tudo isto muitas vezes nos distancia nós da presença de Deus. E muitas vezes nós queremos a resposta de Deus. Mas o que está acontecendo conosco? Eu busco tanta resposta, mas não está vindo. Amém? Primeiro, nós temos que consultar a Deus. Como está o nosso coração com Deus? Amém? Talvez você disse, mas eu estou bem, estou indo na igreja, estou cantando, estou pagando dízimos, eu sou ofertante, eu estou bem. Mas muitas vezes não está. Glória a Jesus. E muitas vezes aí nós queremos algo de Deus e ficamos batendo e não temos respostas. O que a palavra do Senhor de Jesus disse? Tudo que pedir em meu nome, meu Pai faz. Se fazer o quê? Guardar os meus mandamentos. Amém? Se guardar as minhas palavras, tudo que pedir em meu nome, o meu Pai faz. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos, glória a Jesus, que o Senhor nos responda às nossas orações, mas nós não consultamos a nossa vida como estamos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E Deus, irmãos, Ele está pronto para nos perdoar, como Ele estava pronto naquele momento ali para perdoar Israel. Quando Josué prostou, ele buscou, Deus deu a resposta para Josué, porque Josué, glória a Deus, não eram errados. Amém? O erro de Josué foi não ter consultado a Deus, como ele era o líder, ele tinha que ter consultado a Deus. Esse foi o erro dele, por ir naquela batalha sem consultar a Deus. Mas quando ele buscou a Deus, o Senhor disse, olha, Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Glória a Deus, Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Então, eu não estou contigo. Existe pecado no meio de vocês. Purifique todos. E aí sim, nós voltamos a falar. Amém? Então, quando eles fizeram, glória a Deus, aquilo que Deus mandou, aqui no capítulo 8, no versículo, glória a Jesus, primeiro e diante aqui, o Senhor dizendo agora, pode ir, eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Como eu entreguei Jericó, como eu entreguei o rei, eu vou entregar Ai também. Amém? Então essa, irmãos,
resposta que temos que buscar em Deus. Vamos fazer tudo debaixo da direção de Deus. Amém? Porque aí sim vamos ter sucesso sobre a nossa vida e respostas de Deus. Glória a Deus, porque muitas vezes queremos algo que não é da permissão de Deus. Amém? E tudo isso não pode acontecer. Glória a Deus. Nós temos que buscar algo sobre a nossa vida que seja, glória a Jesus, da vontade de Deus. Porque aí Deus vai estar sempre conosco. Amém? Tudo que vamos fazer debaixo da direção de Deus. Aleluias! Nós vamos ter respostas, nós vamos ter, glória a Jesus, né, no que nos preocupar, se estamos bem com Deus, bem com a sua palavra. Amém? Que esta palavra, irmãos, entre no seu coração. Glória a Deus. Que faça, glória a Jesus, né, como Josué fez. Buscou uma resposta de Deus e Deus deu a resposta. Mas, para Jesus, ele teve que se humilhar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Que esta palavra continue falando no teu coração. Se Deus está na tua vida, pode ficar tranquilos. Nada vai atingir você. Glória a Jesus. Mas nós sempre temos que perguntar para Deus: o Senhor está conosco? Né? O Senhor está conosco na minha jornada, na minha caminhada? O Senhor está comigo? Glória a Jesus, porque talvez, irmãos, nós erramos e achamos que não estamos errados. Glória a Deus. E aí buscamos a resposta e não obtemos. Aí começamos a dizer assim: mas o que está acontecendo? Né? Deus é injusto. Como muitas pessoas dizem: mas Deus é injusto, Deus não responde. Eu estou buscando. Tem pessoas que se desviam, sai da igreja, porque ele busca uma resposta, busca, e não acontece nada. Olha o que está acontecendo. A falha está nele. Glória a Jesus. Porque se ele buscar uma resposta, como está a vida dele com Deus, em primeiro lugar, consertar a vida dele com Deus, aí a resposta vem. Amém? Glória a Jesus. Porque o povo de Israel, quando consertou, renovou a aliança novamente com Deus, aí a resposta vem: pode ir, que eu sou contigo. Amém? Essa é uma palavra muito importante para nós. Fica de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Você vai pedir ao Senhor agora a bênção que você precisa. Oramos. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, estamos aqui na tua presença nesta noite, mais um culto na tua casa, pedindo, meu Deus, uma resposta do Senhor, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, em toda a nossa caminhada, em todas as nossas jornadas, que a vitória venha ser grande sobre nossas vidas. Ó meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso da sua palavra, eu preciso, meu Deus, que o Senhor me dê uma resposta poderosa. Meu Deus, meus irmãos que aqui estão, precisam de uma resposta, de uma palavra, meu Deus. Ó meu Senhor da glória, que o Senhor possa entrar no coração deles, libertar, meu Deus, das enfermidades, das doenças. Ó Senhor, que estão buscando uma resposta, que vem ter resposta, que estão buscando prosperidade, que vem ter prosperidade, que estão buscando cura, que vem receber cura, que estão buscando libertação, que receba libertação. Ah, meu Deus, como o Senhor era com Israel, esteja conosco também, Senhor, como o Senhor é com o teu povo. Ó meu Deus, segundo a tua palavra, continua, Senhor, nos abençoando, nos garantindo vitórias, nos garantindo libertações, cura divinas, meu Pai, prosperidade sobre nossa vida, para que nós tenhamos resposta do Senhor, meu Pai. Meu Deus, olha para meus irmãos que estão à distância, Senhor, nos assistindo, Senhor, cura, liberta agora, entra com providência dentro desta casa, nesta família, neste lar, nesta pessoa, arranca este mal agora pela raiz. Ó Deus, repreende este mal agora do coração, dos pulmão, dos fígados. Ó meu Deus, do baço, repreende essa enfermidade agora, que está no estômago da pessoa, na garganta, nos nervos, nos ossos. Ó meu Deus, na corrente sanguínea, Senhor, na cabeça, Senhor, repreende agora este mal, repreende agora esta enfermidade, pelo poder do teu sangue, porque eu preciso do Senhor, meu Pai, dar uma resposta, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.